Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles, com muito orgulho. Meu nome é Marcos Rosen, eu sou o bilheteiro aqui do MIAL, Museu da Imprensa Automotiva. Esse é mais um episódio do Flatout 56 e nele vamos falar de Volkswagen Santana. Ai, que merda! Não, mas aí você fala, É verdade. Eu Esqueci completamente, cara. Nossa, esqueci. Puta, nossa, ainda bem que você lembrou, mano. Só um pouquinho antes de falar da história do Santana, no vídeo anterior eu falei que a gente ia contar a história do Hofstetter, que é aquele fora de série esportivo sensacional que foi feito aqui no Brasil nos anos 80. Só que não consegui achar muito material bacana sobre ele, é bem difícil achar material sobre esse carro, na verdade. Então a gente resolveu dar uma segurada. Quando a gente tiver um materialzinho mais consistente para fazer um vídeo mais bacana, aí a gente vai fazer, mas o Hofstetter com certeza está na lista do Flatout 56. Por isso, substituímos o Hofstetter pelo Santana nessa edição. Tcharam! O Santana é muito importante na história da Volkswagen aqui, na história do nosso mercado também, porque a gente pode considerar que ele foi o primeiro Volkswagen de luxo fabricado aqui no Brasil. Assim, o único carro mais ou menos próximo que ela tinha feito foi o Passat. Foi lançado em 74, né? O Santana, na verdade, é a segunda geração do Passat alemão, né? Que foi apresentado lá na Europa em 79, mas ele já era um carro maior, mais sofisticado e tal, e por isso dá pra gente considerar que o Santana é o primeiro carro de luxo fabricado pela Volks aqui. Vou mostrar para vocês um material aqui, que é o material de imprensa do lançamento do Santana. O Santana foi lançado em junho de 84, esse aqui é o material que os jornalistas receberam no dia do lançamento. O lançamento foi feito num hotel lá no Rio de Janeiro e tal. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui desse material são algumas fotos de imprensa sensacionais que foram entregues para os jornalistas lá no dia. O Santana duas portas, que aliás era exclusivo aqui do Brasil, né? Na Europa só tinha 4 portas. O legal é que cada foto aqui, ó, tem uma legendinha atrás. Vou ler algumas aqui, ó. Apesar do nome latino, Santana é um vento forte que sopra na Califórnia. O novo Volkswagen é um automóvel tipicamente europeu, sóbrio, de fino acabamento, espaçoso e confortável. Que beleza? Temos aqui também mais uma do Santana duas portas. E legal desse carro aqui que ele provavelmente é um pré-série e ele tem um embleminha álcool aqui na lateral abaixo do emblema do CD, que era a versão mais luxuosa, né? Esse emblema indicava a versão e esse aqui tem um embleminha álcool que nunca saiu de fábrica, de série. Como esse era provavelmente um modelo protótipo, um pré-série, né? Legal que essa aqui, ó, a legendinha dessa foto aqui, tem as versões, vou ler aqui para vocês, ó. Santana será oferecido em 3 versões com diferentes tipos de acabamento em 2 e 4 portas. CS, Comfort Silver, CG, que era Comfort Gold, e o CD, Comfort Diamond, que era a versão topo de linha, né? E aqui a versão, o Santana também era vendido em outros mercados, né? O Japão, foi desenvolvido lá na Alemanha. Era um carro, assim, pra época, era bem sofisticado. E assim, era uma coisa que a gente não estava muito acostumado com o nosso mercado. E ele foi uma resposta da Volks à GM, né? Que tinha lançado o Monza em 82. E a Volks percebeu que a concorrência já estava bem forte e fez de tudo para lançar o Santana o mais rápido possível, que foi em 84. Aqui a gente tem uma foto do motor, o 1.8. Curiosamente, na época ele não era chamado AP ainda, ele era só chamado 1.8, né? Vou ler aqui, ó. O motor do Santana é de nova geração tecnológica, introduzido em janeiro de 83 nas linhas alemãs do Audi, Golf, Passat e Santana. Entre suas características principais destacam-se a economia e o elevado torque em baixas rotações, permitindo grande elasticidade e respostas rápidas. Aquele blá 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 de fábrica, né? Esse interior maravilhoso aqui, que na época pra gente isso aqui era um desbunde, era uma coisa muito moderna. Esse lance do rádio aqui mais alto, né? Os comandos todos à mão e tal. Isso aqui, pra época, era uma pegada extremamente moderna e um negócio que a gente não tava muito acostumado. Isso aqui, então, isso aqui era o máximo dos máximos, ó. Rádio Bosch Rio de Janeiro. Esse aqui vinha no CD. Interior,
Santana. Olha só, o espaço interno do Santana foi dimensionado para proporcionar luxo e conforto com toda a funcionalidade. As laterais de portas são moldadas para aproveitamento total da largura do compartimento interno. Inclusive, isso aqui é bacana que é um carro de verdade, isso aqui, né? Se fazia muito na época, cortava a coluna aqui para mostrar como que era o interior do carro em salões de automóvel, campanhas publicitárias, etc. Era um carro de verdade que era cortado. E aqui temos um raio-x aqui que mostra sistema de suspensão, motorização, etc. Vou pegar aqui para vocês esse material também que é bacana pra caramba. Isso aqui é o release, né, que é o texto que foi entregue aos jornalistas na época. Ó, Santana, o carro de luxo da Volkswagen. Eu não vou ler esse material aqui, porque esse mesmo texto, ele tá aqui nesse encarte que é, sensacional. Que esse aqui eu vou ler uns pedacinhos para vocês. Ó. Aqui tem esse mesmo desenho em raio-x aqui, só que colorido. Um carro brasileiro com o mesmo padrão e qualidade dos requintados europeus. Tem a história do nome, né, que é um vento forte, quente e seco que sopra nas montanhas de Santana, na Califórnia. E é também o nome do mais sofisticado automóvel já fabricado pela Volkswagen no Brasil. O Santana é um automóvel tipicamente europeu, sóbrio, de fino acabamento, espaçoso e sobretudo confortável. Com mecânica aprimorada, idêntica dos carros da linha Audi, o Santana traz para o Brasil a excelência dos automóveis europeus da mais alta qualidade. O Santana ele era vendido aqui, ó. Ele era vendido na Europa, Estados Unidos, Japão, México, África do Sul e ele seria vendido logo depois na China. E olha que beleza, a sonorização com 4 alto-falantes já foi prevista no projeto. Ó, aqui tem um pouquinho dos tipos de acabamento, ó. Tá, é o CD, o CG e o CS. Aliás, é interessante que essa nomenclatura para as versões só foi usado aqui no Brasil pelo Santana, não teve nenhum outro carro da Volks aqui que usou isso. Vou pegar o do CD, que era o mais completo aqui, ó. Eram coisas incríveis, ó. Vidro traseiro com anti-embaçante, velocímetro com odômetro parcial, espelho retrovisor interno dia e noite, porta-luvas com chave, acendedor de cigarros, limpador lavador do para-brisa elétrico com 2 velocidades e temporizador, indicador de freio de mão acionado, rádio AM e FM digital toca-fitas, que era aquele Bosch que a gente mostrou, banco do motorista com regulagem de altura, indicador de consumo no painel, conta-giros, porta-malas, porta-luvas e compartimento do motor iluminados, descansa-braço central no encosto do banco traseiro. Tudo isso era muito chique, cara, na época. 2 luzes de leitura traseira, câmbio de 5 marchas, e etc. Antena elétrica, vidros verdes e afins. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, a Volks aqui no lançamento, ela indicou como opcionais câmbio automático e ar-condicionado. Só que, na verdade, ela não tinha esses itens para oferecer, ela deu uma de malandra. Só os carros de lançamento que foram apresentados à imprensa tinham, só que no final, tanto o ar-condicionado quanto o câmbio automático, que era de 3 marchas, só foram oferecidos na linha 86, ou seja, um ano depois. E outra coisa curiosa que é o seguinte, a direção dele era mecânica, não tinha opção de direção hidráulica, só foi ter também no 86. Para vocês verem, hoje em dia a gente pensar num carro de luxo sem direção hidráulica, sem ar-condicionado e sem câmbio automático é um absurdo, né? Aqui tem um pouco do desenvolvimento do carro. Agora, outra coisa bem bacana que foi feita para o Santana, que é o seguinte, como ele era um carro mais sofisticado e tudo, a Volks teve que fazer várias adaptações na fábrica lá de São Bernardo para construir o carro. E uma das coisas mais incríveis foi o seguinte, colocaram robôs. Foi a primeira vez que a Volks usou robôs na linha de produção lá na Anchieta. Olha aqui, ó, foram 4 robôs, uau! Introduzidos na linha de montagem do Santana, projetados e construídos pela Volkswagen na Alemanha. É a primeira vez que a fábrica de São Bernardo do Campo utiliza esse avançado recurso tecnológico. Os robôs R30 pertencem à mais moderna geração de robôs da indústria automobilística latino-americana e encarrega-se com precisão e rapidez da soldagem estrutural nos vãos das portas e nas partes internas das caixas de rodas traseiras. Lembrando que esse processo antes era feito à mão. Também foi instalado essa máquina gigantesca aqui, que foi apelidada de Jumbo pelo tamanho. Aqui tem um esqueminha aqui. Essa máquina ela fazia o fechamento da carroceria. Todos os pontos de solda, da amarração da carroceria eram feitos por essa máquina aqui, que na época também era um negócio
assim, revolucionário. Também tinha esse outro sistema aqui, que os pontos de solda que eram feitos à mão, tinha um sistema que a carroceria rodava num eixo, e aí o operador que aplicava a solda, ele não precisava ficar entrando embaixo do carro e tal, ele tinha uma posição ergonômica mais confortável para trabalhar e, portanto, com uma produtividade maior, né? Vou falar do motor aqui rapidamente, se eu conseguir achar aqui. Os motores a oferta era tanto de álcool quanto a gasolina. Falando aqui, ó, um pouquinho do motor. Foi introduzido na Alemanha nos modelos Audi, Passat, Golf GTI e Santana em janeiro de 83, portanto um ano só antes. O motor 1.8 de 4 cilindros foi desenvolvido para as condições brasileiras no novo centro de dinamômetros da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Lembrando que uma pequena variação desse motor, na verdade, estreou no Gol GT, né? Um pouquinho antes do Santana, inclusive. O motor 1.8 do Santana possui câmeras de combustão projetadas para aumentar a turbulência da mistura ar-combustível durante o processo de admissão e na queima. A designação HCS, High Compression and Skish, identifica esse novo conceito de combustão interna que proporciona um eficiente aproveitamento da mistura e melhor rendimento térmico com reduzido consumo de combustível. Aqui fala um pouquinho do carburador também, que na época era o mais avançado que existia, era um Brosol Pierburg 2E. Também tinha aqui para o Brasil um tratamento específico por causa do álcool e tal, anticorrosivo, né? Caiu uma página, mas tudo bem. O tanque tinha 75 litros, a gasolina 0 a 100 ele fazia em 13,1 segundos, máxima de 167 km por hora, e o consumo era 12,9 cidade e estrada. A autonomia era 967 km. E isso a gasolina, né? A álcool 0 a 100 12,3, 171 km de máxima, consumo de 9,7 de média, uma autonomia de 727 km. Uma beleza. Eu tenho também esse histórico aqui, muito simpático, que é um material também que é da própria Volks, que foi feito em 97. Conta toda a história do carro. Se você assistiu, aliás, o vídeo do Apollo, tinha um igual a esse aqui do Apollo. Esse aqui tem várias páginas, que é a história do Santana. Em 85 chegou a Quantum, que era a versão Wagon, né? Save the Wagons. Em 86 fizeram alguns melhoramentos, né? Inclusive essa questão do ar-condicionado, blá blá blá, que inclusive se você comprasse um CD totalmente equipado, na época, nessa linha 86, ele custava o dobro do CS. Dava para comprar 2 Santana CS pelo preço de um CD com ar, direção e câmbio automático. E aí foram feitos alguns aprimoramentos nesse motor, questão de biela e tal, e finalmente chegou a hora que ele foi batizado como AP800. Na linha 87, estou vendo a minha colinha aqui, mudaram o nome das versões, aí passou a ser a C, que nunca existiu, na verdade, seria uma versão de entrada, a CL, GL e GLS. Na linha 89, que foi lançada em maio de 88, chegou esta belezinha aqui, tanto o Santana quanto a Quantum, equipada com o motor AP2000, que ele era opcional para o CL e de série nas outras versões. O Santana sempre vendeu muito bem, né? Mas o que aconteceu? No comecinho dos anos 90, abriu-se o mercado para os importados e a Volks viu que, por ser um carro de luxo e tal, ele seria acossado de todos os lados pela concorrência e corria o risco de cair muito no mercado. Então o que ela fez? Primeiro, em fevereiro de 90, ela lançou aquela maravilhosa versão Santana Executivo, também chamado de EX, né? Que tinha a injeção eletrônica, que era a mesma do GTI. Em abril de 91, foi lançado um novo Santana, que foi uma reestilização completa do carro. Inclusive tem um material muito simpático aqui. Isso aqui foi publicado pelo Jornal do Brasil, que tinha um caderno de automóveis chamado Carro e Moto. Isso aqui foi uma foto que conseguiram fazer na fábrica, antecipando o lançamento do novo Santana. Essa foto aqui é de fevereiro de 91. Foi feita lá no pátio. Inclusive os outros carros ao redor podem ver que são os Santanas antigos. E aí a legenda era o seguinte, ó: Carro e Moto dribla a vigilância da Volkswagen e mostra com exclusividade o novo modelo. Temos aqui um simpaticíssimo folder dessa linha 91 do Santana.
Olha que belezinha. O carro foi inteiro reestilizado, né? Apesar de ser a mesma plataforma, as mesmas laterais, as mesmas portas, mas o carro mudou bastante, inclusive, ó, painel ficou um pouco mais sofisticado, o interior também. Se você estava procurando um carro luxuoso, mas não queria abrir mão da esportividade, ele está bem aqui. Novo Santana, do jeito que você queria. Magnífico no estilo, no conforto e na excelente performance. Você não pode deixar de observar cada detalhe. Temos aqui um pouquinho das características técnicas, ó. Quando ele foi lançado, primeiro só tinha álcool, logo depois veio a versão a gasolina. 2000i tinha 125 cavalos, enquanto o 2.0 carburado 116 cavalos e o 1.8 carburado também 95 cavalos, isso a gasolina. O álcool era 125 cavalos o 2.0 e 99 cavalos o 1.8. Tínhamos cores muito simpáticas aqui, ó, branco Star, preto clássico, prata lunar, bege Senegal, verde Pantanal, cinza andino, cinza nimbo, vermelho Montana e vermelho Colorado. E tinha, ó, só para vocês terem uma ideia, 4 opções de acabamento interno. Vou contar uma história rapidinha aqui, muito bacana, sobre esse carro aqui, que foi utilizado no chamado Projeto China. Foi um jornalista muito conhecido por fazer viagens longas de carro e tal, que é o Paulo Rolo. Tinha dado uma volta ao mundo com uma Elba e tal, e ele apresentou para a Fiat um projeto de andar 100 mil quilômetros e ir até a China com um Tempra. Só que aí chegou lá na Fiat, o projeto não foi aprovado, não queriam confundir com o modelo europeu, não sei o que, e não toparam. E aí, como a Volks tinha acabado de lançar o Santana novo, ele chegou lá na Volks com esse mesmo projeto para fazer com o Santana e a Volks topou. Ele conseguiu andar esses 100 mil quilômetros, andou por todos os continentes, andou na Europa, andou na América do Sul, andou na África e tal. Curiosamente, quando ele chegou na China, fizeram 1 milhão de exigências lá, tinha que andar um outro cara junto, tinha que ter um chinês junto, outro carro acompanhando e tal, ele não quis fazer. No fim, ele foi para Taipei, que também é China, na verdade, né? Que a China é a República Popular da China e Taipei é só a República da China. Então acabou dando certo. E aí ele andou 100 mil quilômetros com esse carro e ele foi mostrado no Salão do Automóvel de 94. Inclusive a Autosport fez várias matérias sobre essa viagem. Quem quiser procurar é bem bacana. Que temos aqui também um materialzinho bem simpático, um folder da linha 94 da Quantum. Olha que beleza, também top de linha. Esses bancos aqui em couro eram sensacionais, couro cinza, bem típico do Santana esse daqui, que era um acabamento interno em couro natural, que era um opcional para o GLS. Conforme foi passando o tempo, teve algumas modificações nos nomes das versões e tal. Essa daqui já é linha 97, por exemplo. Esse aqui era o modelo top de linha, que era o Exclusive. Em 98, o que aconteceu? O Santana já era um carro antigo, né? Ele chegou num momento chave da carreira dele, que era o seguinte: ou a Volks fazia um Santana totalmente novo aqui, ou ela trazia o importado, que era uma coisa que já estava acontecendo. Os dois modelos já estavam convivendo. Vinha o Passat europeu, vinha como importado, né? E por questões de custo, mercadológicos, aquelas coisas todas, infelizmente a Volks decidiu manter o Santana como era, dar um tapa só no carro e manter a linha mais topo de linha como importada. Então em 98 foi feita a última reestilização do Santana, já ficou uma coisa meio estranha, que tinha esse para-choque arredondado, sendo que o carro era meio quadrado. Esse aqui é um folderzinho já da linha 2002, mas praticamente sem nenhuma alteração. Só tinha 1.8 Comfortline, 2.0 Comfortline e 2.0 Sportline. Eram as únicas versões. Temos aqui um folder da linha 2002 da Quantum, que inclusive foi a última. Para vocês terem uma ideia como o carro já não era visualmente interessante, ó, o próprio folder quase não tem imagens do carro, por incrível que pareça. O Santana, ele foi um carro que fez muito sucesso na China, né? Inclusive os primeiros modelos que foram fabricados lá foi todo o pessoal aqui da engenharia do Brasil que foi para lá para desenvolver, tanto a primeira geração quanto a segunda, que teve essa reestilização, né? Foi um carro que sempre fez muito sucesso lá na China. Quando entrou a nova geração do Santana lá na China, a Volkswagen estudou fazer esse carro aqui no Brasil. Inclusive temos aqui uma 4 rodas que trazia
na sua capa como destaque o novo Santana. Essa daqui é de fevereiro de 2013. Só que já era uma proposta bem longe da original, né? Na verdade, isso aqui era uma espécie de Logan da Volks. Esse projeto realmente seria feito aqui no Brasil, mas a Volks acabou desistindo por ser uma plataforma mais antiga. E aí o que ela fez? Ela deu uma segurada para fazer aqui o novo Polo e o novo Virtus, que acabou de ser lançado, que acaba ocupando o espaço que seria desse novo Santana aqui, que não seria mais um carro de luxo, mas sim um carro, vamos dizer, um compacto premium ou qualquer coisa do gênero. Essa foi a história do Volkswagen Santana, um carro muito bacana aqui do nosso mercado. Agradeço a você por ter assistido e na próxima edição do Flatout 56 nós vamos contar a história da Motor 3, uma das revistas mais bacanas de carro que foram feitas aqui no Brasil. Valeu, até lá!